Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo a Tito. Uma carta com 3 capítulos, uma carta curta em comparação com outras, porém rica, plena, maravilhosa. Nesta noite, quando vamos mais uma vez ter o privilégio de participar deste meio de graça que é a ceia do Senhor, seremos confortados pelas Escrituras, seremos consolados pelas Escrituras, seremos relembrados pelas Escrituras Sagradas, a poderosa palavra de Deus viva e eficaz. Tito capítulo 2, versículos de 11 até o verso 14. Tito 2, versos de 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vamos orar pedindo iluminação do alto ao Senhor. Senhor, obrigado por sua palavra em nosso vernáculo. Muito obrigado também porque temos a Bíblia completa. E muito obrigado também porque temos uma das melhores traduções, próxima do original grego, do original hebraico também, na beleza e riqueza do idioma que o Senhor nos deu. Tão expressivo, tão expansivo para compreendermos a profundidade que o Senhor quer nos ensinar. Muito obrigado pelos tradutores. Muito obrigado por aqueles que trabalham com a tradução das Escrituras também ao redor do mundo. E agora nós pedimos que não só aquele que inspirou as Escrituras, mas aquele que também nos ilumina a mente, traga aplicação, reconhecimento, crescimento e gratidão aos nossos corações. Dependemos do Santo Espírito para compreendermos, a fim de sermos mais do que ouvintes e passarmos também a ser cada vez mais praticantes da palavra. Ajude-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A carta de Tito, ela é uma carta com doutrina e com deveres, como bem tem escrito Paulo nas suas cartas, e Paulo sempre escreveu em riqueza de doutrina e em riqueza de deveres, em riqueza de práticas. Interessante que nas cartas aos Romanos, aos Efésios, aos Colossenses, Paulo, ele sempre parte da doutrina, e depois que ele mostra a doutrina, apresenta a doutrina, nos traz conhecimento doutrinário, então agora ele diz, portanto, já que vocês foram abastecidos e enriquecidos de doutrina, portanto, então façam e vivam dessa maneira, da doutrina para a prática. Assim Paulo tem feito nas suas cartas. Mas na carta a Tito, ele faz uma inversão, que em nada altera o valor das Escrituras Sagradas, mas ele começa com os deveres. Dever na igreja, conduta na igreja, postura na igreja. Dever em casa, para todos nós, postura em casa, deveres e conduta em casa. E depois também, deveres, postura e conduta no mundo, na sociedade. E ele diz isso porque nós devemos ter esse tipo de conduta e esse tipo de postura. E ele diz por quê? E assim ele começa essa sessão no versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou a nós. Então agora ele não só incentivou a toda esta prática e vida e vivência, mas também ele diz por quê?
Porque a doutrina é esta, porque nós somos abastecidos para isto. E a graça de Deus se manifestou salvadora. Queria meditar nas Escrituras Sagradas com os meus irmãos e daria um título para a mensagem desta noite, preparando-nos para a ceia do Senhor, sobre 7 bênçãos da graça de Deus, que a ceia do Senhor nos lembra. 7 bênçãos da graça de Deus, que a ceia do Senhor nos lembra nesta noite aqui em Goiânia. Por que nós participamos da ceia? Porque nós entendemos por graça o que ocorreu na ceia do Senhor com os seus discípulos. Porque Ele mesmo orientou os seus discípulos e a todos nós que somos seus discípulos, que nós deveríamos fazer isto repetidamente, continuamente, até a sua volta, porque enquanto nós fazemos isso, nós não só relembramos o que Ele fez, como também nós anunciamos que Ele voltará. Agora, nosso hábito é de tomarmos a ceia mensalmente, e é por isso que, abrindo o mês de março, nós estamos aqui reunidos tomando a ceia do Senhor. A nossa outra parte da igreja, que está em acampamento, também está participando da ceia do Senhor no retiro de carnaval. Mas fazemos isto por quê? Porque nós devemos sempre também ver como nós passamos de um mês para o outro. Pergunto para você, você melhorou da última ceia para cá? Você avançou em conhecimento? Você cresceu em graça e em conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você tem praticado a sua fé? Você tem se fortalecido no Senhor? Ou você tomou a última ceia mecanicamente e tradicionalmente, e quem sabe está correndo o risco de fazer isso de novo? Quem sabe você estacionou na sua fé faz um certo tempo, e com esse estacionar vem um certo frio, vem um certo comodismo, vem uma certa atitude de quase que aceitar coisas que em campo de batalha você conscientemente não aceitaria. A primeira bênção que a graça de Deus nos traz, e nós podemos ver nesse texto, é a salvação. Está aqui no versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Que grande notícia, a maior notícia, a melhor notícia que você pôde ter recebido e que as pessoas ainda recebem nesse tempo de graça. A graça de Deus, ela se manifesta salvadora. Sempre me emociono e sempre me emocionarei quando lembro, leio, recito, proclamo João 3,16. E ali o texto nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, completemos, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que preciosa mensagem da graça de Deus. Já pensou se João 3,16 fosse uma mensagem de juízo e de condenação nos seguintes moldes? Porque Deus condenou o mundo de tal maneira. Não teríamos chance, ninguém teria chance, mas hoje é dia de salvação. Hoje nós podemos dizer, por graça de Deus, Deus salva pecadores. Venham pecadores a Jesus Cristo. Jesus Cristo é misericordioso, Jesus Cristo é bondoso, Jesus Cristo, Ele é a propiciação pelos seus pecados. Jesus Cristo lhe reconcilia com o santo Deus. Jesus Cristo pode lhe dar uma nova atitude, uma nova postura, um novo espírito. Jesus Cristo pode lhe dar uma nova vida. Jesus Cristo pode usar a sua vida. Jesus Cristo pode perdoar, por graça, os seus pecados. Você pode ter paz com Deus. Esta é a mensagem da salvação. A graça maravilhosa, a graça de Deus se manifestou. Ela não ficou opaca, escondida em um local. A graça de Deus, ela foi visível, e ela é visível na pessoa de Jesus Cristo. Tudo o que você precisar para ser salvo, claramente você encontrará naquele que é a luz do mundo.
você encontrará em Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Agora você vê que aqui o tempo verbal está no passado, um passado perfeito, um passado completo. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. Isso significa que todos os homens serão salvos? Isso significa que o universalismo deve ser pregado? Nunca, não, jamais. A graça de Deus se manifestou salvadora a pecadores de todas as classes. Como, por exemplo, no próprio contexto do texto, o capítulo 2. Você pode ver que no capítulo 2, versículo 2, Deus salva homens. Deus salva pessoas do sexo masculino. Deus salva homens ricos, Deus salva homens pobres, Deus salva homens em idades avançadas, ou que já estão em idade avançada e um tempo atrás ouviram o Evangelho e hoje são idosos. Deus salva homens. Mas também versículo 3, Deus salva mulheres, e Deus salva as mulheres idosas, Deus salva as pessoas, e Deus tem misericórdia também das mulheres. Que evangelho maravilhoso! Vocês sabem muito bem que o evangelho veio para pecadores, mas os judaizantes, os fariseus, todos esses já diziam algumas coisas que colocavam muros e barreiras, como por exemplo, se você não é judeu, ai de você, Deus não quer nada com você. Mas também entre eles também diziam, e havia uma oração judaica, em que o pai da família trazia todos para fora de casa, e uma das primeiras orações da manhã dos judeus, que eles criaram isso, era a seguinte oração que o homem fazia: ó Deus eterno, muito obrigado porque não me fizeste gentil, me fizeste judeu e não me fizeste mulher. Que coisa mais machista, que coisa mais sexista, não? Então eles colocavam como que até discussões se as mulheres tinham alma, se as mulheres eram pessoa, eram gente, como houve deformação do princípio da criação de Deus, como o homem chegou a ser tão mau e tão cruel, mesmo sendo religioso. Mas aqui então, graças a Deus e graça de Deus, Deus salva homens, Deus salva mulheres, mas também não só Deus salva homens e mulheres, mas também Deus salva as moças, Deus salva as mulheres jovens, está aqui no versículo 4, a fim de que as jovens sejam instruídas a amarem os seus maridos, amarem os seus filhos. As moças podem ser salvas, mas também não só as moças podem ser salvas, como no versículo 6 diz, os moços de igual modo. Deus também salva os jovens, Deus também salva, e aqui por moços ou jovens, incluem as crianças, inclui toda a parte jovem da vida. Mas também não só Deus salva homem, Deus salva mulheres jovens, Deus salva homens jovens, como também está aqui no versículo 9, Deus salva os escravos, e muitos escravos vieram à fé. Onésimo era um deles. Vocês até têm esta carta de Filemão, falando sobre o escravo Onésimo. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Homens e mulheres japoneses creem em Jesus Cristo e confessam esse santo nome. Mas também indígenas no Amazonas estão confessando o mesmo nome. Pessoas na região da Patagônia, lá no sul, estão confessando esse santo nome. Nós aqui em Goiás estamos professando e confessando esse santo nome, e a graça se manifestou salvadora, maravilhosa graça. Na ceia, nós relembramos, eu estava perdido, eu era um condenado, eu não tinha paz, eu vivia distante de Deus, eu era um seu inimigo, mas a graça de Deus se manifestou salvadora para a minha pessoa. Hoje pela manhã, as pessoas que não tiveram a oportunidade e o privilégio de estarem na casa do Senhor, nós falamos sobre aquele hino, foi na cruz, que é um hino bem nosso, é um hino bem da nossa conversão, quando nós podemos, por graça de Deus, dizer, foi ali pela fé
que os meus olhos abri e agora eu estou salvo, salvo por Jesus Cristo. A bênção que a graça nos traz é a salvação. Uma segunda bênção que a graça de Deus nos traz e que nessa noite de ceia nós podemos nos alegrar no Senhor é a instrução que a graça dá. A instrução que a graça dá. Deus não só lhe salvou, Deus melhorou sua vida. Deus mudou sua vida. Deus marcou o seu caráter. Você pode ser um pai honrado, pode ser um jovem honrado, pode ser uma moça de honra. Você pode pensar os pensamentos lá do alto, porque a graça de Deus nos instrui. A graça é tão maravilhosa. Há uma grande diferença entre intelectualidade e sabedoria. Você conhece gente que tem diplomas pendurados que dá para encher uma parede, mas que não tem sabedoria, tem inteligência, capacidade ou intelectualidade. Mas também você conhece gente que sabe ler muito pouco, sabe ler de carreirinha, não teve uma instrução formal, digamos assim, mas que tem uma sabedoria de vida, que sabe viver, que sabe aconselhar, que sabe orientar. Versículo 12 lhe diz e me diz: educando-nos. A graça nos educa, a graça nos muda, a graça nos molda. Nós podemos ser, por graça de Deus, tendo as Escrituras Sagradas, podemos ser admoestados. Paremos com isso, deixem disso, mudem. Nós podemos ser exortados, melhorem, avancem. Nós podemos ser consolados. Isso não é o fim. Ainda não chegou e se manifestou o que haveremos de ser. Enfim, a graça nos educa para que nós possamos fazer duas coisas maravilhosas segundo a palavra de Deus. Uma coisa tem um aspecto negativo, outra coisa tem um aspecto positivo. Primeiro, o aspecto negativo da graça nos educando. Por graça, nós podemos renegar a impiedade e as paixões mundanas. Antes nós éramos escravos do pecado. Antes nós não podíamos dizer não. Mas agora, por graça de Deus, nós podemos renegar tudo isso. Nós podemos largar uma vida de impiedade, nós podemos deixar o caminho dos ímpios, nós não precisamos sentar na roda dos escarnecedores, nós não podemos nem precisamos disso nada mais. Sabe por quê? Porque agora nós temos o privilégio de dizer não. Nós podemos mortificar o pecado, nós podemos ser libertos do poder do pecado que atuava antes em nós para escravidão e domínio. E agora nós podemos, por graça, renegar tudo isso. Eu não faço mais, eu não quero mais, eu não sou mais, por graça do Senhor. Mas também o Senhor, Ele pode, por graça, nos educar num aspecto positivo. Está aqui, podemos renegar a impiedade e as paixões mundanas, todas elas. Para quê? No aspecto positivo, vivamos no presente século. De que maneira? Sensata, justa e piedosamente. E as pessoas vendo isso até perguntarão: o que aconteceu com você? Eu te conheço. O que você fazia não faz mais. O que você dizia não diz mais. Como você vivia em impiedades, você não vive mais. O que aconteceu com você? Nós podemos viver na presente era, no presente momento, nesse presente século tão escuro e tão em trevas, de maneira sensata, de maneira justa, nos comportando com justiça, agindo e reagindo com justiça e em santidade, que as pessoas veem, nunca esquisitice, mas uma diferença para melhor. O que você tem que eu não tenho? Por que você age assim e reage assim? Então, no aspecto negativo, nós podemos renegar as antigas paixões, nós podemos renegar todas as imundas paixões, nós podemos renegar uma vida de impiedade, ou seja, por causa da graça de Deus e educados nesse caminho e nesta graça, nós podemos dizer não para a velha vida.
mas também educados pela graça de Deus, no aspecto positivo, nós podemos dizer sim para a nova vida que Deus nos dá. Agora estamos nesse presente século, e nós já vimos que a graça de Deus se manifestou salvadora, e nós por graça mudamos, nós por graça avançamos, nós por graça aprendemos, nós por graça de Deus temos perseverado. Deus tem perseverado com esse rebanho, Deus tem sustentado você, meu irmão, Deus tem sustentado você, minha irmã. Você tem sido uma fiel testemunha neste mundo. Isso é graça, porque todo domingo você vindo à casa de Deus, se encontrando com o povo de Deus, em diversos meios e modos que nós temos aqui também, que são meios de graça, nós podemos estudar, podemos aprender, podemos ser encorajados, podemos ser incentivados. Que bênção que o Senhor nos dá. Saibam que nós ainda não somos perfeitos. Por isso nós precisamos de exortações, admoestações. Nós já somos salvos, sim, mas nós ainda não estamos salvos da presente situação e do presente estado. Nós vivemos uma tensão entre o já e o ainda não. Deixe-me fazer uma pergunta heliocêntrica, qualquer coisa nesse sentido. O sol já está brilhando hoje? O que é que os irmãos me perguntariam, me responderiam? O sol está brilhando? Já. Do outro lado do mundo, o sol está brilhando, ou não está? O sol está brilhando lá no Japão, lá na China, lá em Singapura. O sol está brilhando aqui agora? Ainda não. Ainda não. Então, nesse exemplo tão simples do sol, nós já somos salvos, já. Não entramos mais em condenação, nem somos mais condenados, não entraremos em juízo. Nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não estamos no estado perfeito, ainda não estamos livres da presença do pecado, ainda não, mas a graça de Deus nos leva para isso. Enquanto isso, vivemos nessa tensão. Poxa, o bem que eu quero fazer eu não consigo, como eu gostaria, deveria e já sei. O mal que eu detesto, eu me peguei ali junto de novo, pensando, desejando. Ó Deus, miserável pessoa que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Assim, nós aprendemos a terceira bênção da graça de Deus, que a ceia do Senhor nos lembra nesta noite: a esperança que a graça gera. A esperança que a graça gera. Está aqui no versículo 13, aguardando a bendita esperança, aguardando a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nós podemos aguardar com esperança e nos santificarmos hoje. Nós devemos estar sempre preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo, mas hoje, aqui e agora, nós podemos fazer diferença. Nós podemos ser mais do que participantes de um culto público. Nós podemos viver um culto santo no coração ao Senhor, com atos de justiça e de bondade. Assim, nós temos agora essa esperança que a própria graça de Deus gera. Aqui diz que aguardamos para um momento futuro na nossa história a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E não é isso que nós fazemos na ceia? Nós olhamos para trás, e nós olhamos para trás da nossa vida no pecado, nós olhamos para trás da nossa vida de perdidos, nós olhamos para trás para a nossa vida de ímpios, sem chance, caímos num poço profundo de lama e perdição, sem chance. Mas olhamos mais para trás ainda na história, e nós então relembramos o Cordeiro que foi morto. Um dia na cruz, Jesus Cristo foi levantado num ponto geográfico na Palestina,
há mais de 2000 anos atrás. E nós olhamos para esse dia e nós dizemos: sim, Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi levantado numa cruz, foi pregado numa cruz, e ele sangrou e ele foi à morte. Jesus Cristo morreu por meus pecados, por nossos pecados. Mas também nós olhamos para trás e nós sabemos e cremos que ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele foi visto, ele foi tocado, ele foi ouvido, ele foi visto por muitas e muitas pessoas. Ele ascendeu aos céus visivelmente, fisicamente, de onde haverá de voltar. Tudo isso, olhamos para trás, quando tomamos a ceia do Senhor. Mas agora o que nós fazemos quando tomamos a ceia do Senhor? Nós olhamos para o lado. E eu vejo os meus irmãos, e vocês veem os irmãos, e nós vemos os muitos irmãos que Deus deu a Jesus Cristo. E nós podemos olhar para o lado e dizer: este aqui é um salvo de Cristo, aquela ali é uma salva de Cristo, aquele ali foi perdoado por Jesus, e agora nós somos a família da fé. Nós agora podemos olhar para dentro e dizer: Senhor, muito obrigado porque eu tenho paz com o Senhor. Muito obrigado porque nessa noite eu posso dormir em paz. Muito obrigado porque nessa noite o Senhor me encheu de alegria tanta que eu em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança e eu aguardo a volta de Jesus. E nós também olhamos para frente, esse glorioso dia da manifestação que todo olho verá, o Filho de Deus vindo com poder, majestade e glória. Então, a bênção que a graça nos traz, salvação. A instrução que a graça gera, ela gera uma educação que traz resultados maravilhosos. Nós também podemos ver a instrução que a graça nos dá, a esperança que a graça nos dá. E agora, em quarto lugar, destacaria o preço que foi pago por graça. O preço que foi pago por graça. Está aqui no versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós. A quem está se referindo? O qual é aquele grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ele se deu por nós, Ele é o nosso Cordeiro e Ele é a nossa paz. O castigo que nos traz a paz, Ele levou sobre si. Quando nós cantarmos aquele conhecido cântico, que até gostamos dele, eu sei que foi pago um alto preço, que reflitamos bastante no que estamos afirmando. Sabemos e honramos, sabemos e agradecemos, sabemos e nos entristecemos por nós e nos alegramos por Ele. Então, a graça, ela foi paga num alto preço, o preço da morte de Jesus Cristo, e Ele se deu por nós. Em quinto lugar, a bênção da graça que nós podemos ver agora é o fim, ou seja, o alvo, ou seja, o objetivo que a graça teve. O que objetivou a graça de Deus para com pecadores perdoados? O que objetivou a graça de Deus salvando um povo para Ele? Qual é esse objetivo? Qual o objetivo que a graça de Deus faz com pecadores perdoados? Aqui diz para mim e para você que o objetivo que a graça teve e tem para com você e para comigo é nos redimir de toda a iniquidade, a fim de redimir-nos de toda a iniquidade. Nós podemos ser santos, viver em santidade de vida, em pureza de vida. Nós podemos ser pessoas que as pessoas verão e reconhecerão Cristo em nós, a esperança da glória, porque o nosso comportamento será de uma maneira sensata, justa e piedosa. Assim, esse é o objetivo da graça de Deus para conosco, remir-nos, para que nós possamos viver como remidos, remir-nos, para que nós possamos viver e andar como aqueles a quem Deus salvou e perdoou, produzindo fruto de arrependimento,
produzindo fruto da luz, produzindo fruto de justiça. Em sexto lugar, meu irmão e minha irmã, que bênção maravilhosa nós temos advinda da graça. Nós temos a aquisição que a graça alega. A aquisição que a graça alega. O que Deus fez, comprando um povo, salvando um povo, resgatando um povo. Aqui está essa aquisição, foi para purificar-nos para si mesmo, para sermos dele, para sermos pessoas purificadas por sua graça para si mesmo e temos paz com Deus. E sabe, você e eu, por graça, podemos chegar nesse exato momento ao trono da graça. Podemos chegar ao trono daquele que comanda o universo. Podemos chegar ao trono daquele que é santo, 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 de maneira purificada, e um povo peculiar, um povo diferente para melhor, um povo que faz diferença para melhor nessa cidade. E que grande oportunidade nós teremos de marcar esta sociedade e essa geração que vivemos no presente século. A sua vida está valendo a pena, a sua vida é uma vida diferente para melhor, a sua presença traz o bom perfume de Cristo. Você está como referencial de um luzeiro que brilha para a glória de Deus em caráter, justiça, em trabalho, em bondade, bem no meio de uma geração pervertida e corrupta. Em sétimo e último lugar, o fervor que a graça inspira. O fervor que a graça inspira. Está no finalzinho do versículo 14. É um povo exclusivamente seu, que agora tem esse fervor, zeloso de boas obras. Você faz o bem, você é boa gente, você se preocupa com o bem do próximo, você é uma pessoa que os demais dizem, essa pessoa é do bem de Deus. Meu querido, minha querida, quais são as boas obras que vocês estão fazendo? Nós podemos e devemos fazer tantas boas obras que incluem missões além, mas que incluem missões aqui também, que inclui falarmos de Cristo, que inclui atendermos ao necessitado, que inclui vermos quem ninguém vê, falarmos com quem ninguém fala. Um povo zeloso de boas obras para a glória de Cristo. Será que as pessoas veem Cristo nos seus atos, porque escutam também da sua voz? Francisco de Assis dizia algo que é muito impactante: pregue sempre o Evangelho, quando necessário for, use palavras. Que impressionante, não? Você está pregando o Evangelho com a sua vida? Então, assim, que Deus nos abençoe e que nós possamos tomar a ceia examinando-nos a nós mesmos. Senhor, o que eu tenho feito com a graça? Senhor, o que eu tenho feito como salvo? Senhor, como eu estou realmente me orientando por sua palavra para que eu me eduque, renegando as antigas paixões mundanas, renegando a impiedade, um coração duro. Senhor, será que eu melhorei da última ceia para cá, aprendendo a viver como uma nova criatura deve viver, demonstrando aos outros que eu tenho uma nova vida? Será que você lembra com esperança da volta de Jesus? Já fomos melhores nisso, já cantamos muito mais a volta de Jesus Cristo, já falamos muito mais com alegria nos lábios, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas quantas vezes temos nos acomodado, esfriado? Quanto tempo faz que você não escuta mensagens sobre a eternidade, sobre o céu, sobre o inferno também? Ah, meu irmão, minha irmã, que nós possamos lembrar sempre, e esta noite é uma grande oportunidade, de que Ele se deu a si mesmo por nós. E assim, que nós possamos viver remidos, como remidos de toda a iniquidade
que nós possamos viver como um povo purificado para o Senhor mesmo e um povo peculiar. Perceba que aí está exclusivamente seu. Nós não podemos nos corromper, nós não podemos paquerar com ídolos, nós não podemos viver de maneira infiel, nós temos que honrar aquele que nos honrou e nos amou, nós temos que cumprir a nossa parte na aliança, nós temos que viver dessa maneira. Finalmente, que o Senhor nos inspire fervor para falarmos de Cristo e por Cristo fazermos muito mais, fazendo diferença aonde nós estamos. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos assim ser e assim viver, por graça. Amém.